Olá, não sei se você sabe, mas foi aqui no Brasil, mais precisamente em Sobral, no Ceará, que foi comprovada uma das mais importantes leis da física, a lei da relatividade geral, do Albert Einstein. Para comemorar o centenário dessa descoberta, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que é parceira do nosso Tome Ciência, realizou uma de suas reuniões justamente em Sobral, no Ceará. Só para você ter ciência da importância dessa confirmação científica, sem ela jamais poderia existir o GPS, sigla em inglês do Sistema de Posicionamento Global. O GPS permite localização precisa de um ponto em qualquer parte do mundo. E hoje o GPS está dentro dos celulares, permitindo que seu carro pegue o caminho exato para você chegar no endereço que escolheu. Essa e muito mais descobertas do nosso espaço sideral você vai poder entender agora. Albert Einstein já havia previsto em 1911 que a luz se desviaria ao passar próxima de um corpo celeste com massa grande como o Sol. Em 1915, ele fez o cálculo dessa deflexão de acordo com sua nova teoria da relatividade geral. No início do século XX, a gente estava diante de duas visões do que é a gravidade, do que é a força da gravidade, duas visões diferentes. Uma, já antiga, de 200, 250 anos, proposta pelo Newton. Que é o cara da maçã, né? Do peso exatamente. Da maçã. E o Newton explica justamente a gravidade como sendo uma força de atração entre corpos. Quer dizer, a gravidade é uma propriedade dos corpos. Um corpo atrai o outro. A Terra atrai a Lua atrai a Terra atrai a maçã atrai a Terra, e assim por diante. Essa é a visão do Newton. E ela funcionou muito bem e funciona muito bem ainda. Mas em campos gravitacionais moderados. Já no início do século XX aparece uma outra concepção do que é a gravidade. Essa concepção ela vem do Einstein. E para o Einstein, a gravidade deixa de ser uma propriedade dos corpos e passa a ser uma propriedade do espaço. O Einstein já tinha uma outra concepção de espaço, de tempo, né? A concepção do Einstein é que a gravidade é uma propriedade do espaço. E o espaço pode ser deformado pela matéria, pela presença de um corpo. Eu penso que o melhor exemplo disso, embora limitado, porque quando você fala no Einstein, você está falando um espaço quadrimensional. Mas aqui a gente pode fazer um exemplo muito simples, com uma superfície de um colchão, por exemplo. A superfície de um colchão ela é um espaço bidimensional. Então, se eu estiver de um lado do colchão, colchão lisinho, bonitinho, e eu arremessar uma bolinha, digamos, de bilhar, essa bolinha vai atravessar o colchão em linha reta. Por outro lado, se eu colocar uma bola de boliche ali no centro do colchão, e eu jogar essa mesma bolinha do mesmo jeito, agora a bola de boliche vai deformar a superfície do colchão, e quando a bolinha de bilhar atingir essa deformação, no mesmo caminho que a outra, ela vai sofrer um desvio. Então ela pode ficar girando em torno da bola de boliche, pode girar um pouco e parar, espiralar e cair no buraco. Ela pode, dependendo da velocidade dela, dependendo da massa, da deformação, ela pode simplesmente se desviar e sair para um lado, ou sair para o outro, assim por diante. Isso qualquer pessoa que já jogou bolinha de gude, coisa desse tipo. Bola obúrica, sabe, né? No caso. Né? Uma frase que exemplifica o que eu estou querendo dizer é a seguinte: a matéria diz para o espaço como ele vai ser. Curvo para lá, curvo para cá, quão curvo ele vai ser. E o espaço diz para a matéria, para os corpos, como eles vão se mover. Você pode calcular um desvio que a luz vai sofrer ao passar por um corpo que gera um campo gravitacional muito intenso. Você pode descrever
como a luz vai se comportar ao passar por esse campo gravitacional pela teoria do Einstein e pela teoria do Newton, né? E isso resulta num desvio da direção de onde vem a luz, que você pode calcular usando a relatividade geral do Einstein ou a gravitação universal do Newton. O próprio Einstein fez essas contas e propôs que, para testar se a sua teoria ou a de Newton estavam certas e qual das duas estava mais certa, era preciso medir o desvio que a luz sofre ao passar por um campo gravitacional muito intenso. Naquela época, quem poderia produzir um campo gravitacional suficientemente intenso para você medir esse desvio era o Sol, que poderia desviar a luz que vem de uma estrela que está muito além do Sol, mas que passa arrasando ao Sol. Só que você não vê estrela durante o dia por causa do brilho do Sol, a atmosfera e tudo mais. Então isso precisaria ser feito durante a noite, ou seja, durante um eclipse total do Sol, quando o céu todo escurece. E foi isso que ocorreu em 1919, em Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, na África. Então, para Sobral vieram astrônomos ingleses, para Príncipe também. Aqui trouxeram 2 telescópios para medir a posição de algumas estrelas em 2 situações. Durante o eclipse, então, quando o Sol, por causa da translação da Terra, ele se encontra nessa região, e medir a posição das mesmas estrelas numa situação normal, quer dizer, depois do eclipse, meses depois do eclipse, inclusive eles voltaram para cá em julho, né? A primeira medida com o eclipse foi em maio, depois voltaram em julho, para medir novamente as posições dessas estrelas e compará-las com as medidas durante o eclipse. E aí você vê que essas estrelas sofrem um deslocamento. E a medida desse deslocamento casa com a previsão da teoria do Einstein. O dia 29 de maio de 1919 se tornou histórico para a ciência mundial. E foi no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, que foram feitas as observações decisivas que confirmaram as previsões de Einstein. Sobral foi escolhida pelo diretor do Observatório Nacional, Henrique Moriz, né, na época, porque a cidade reunia com várias condições logísticas favoráveis. Tinha comunicação via telégrafo, tinha a linha férrea que ligava Sobral ao porto de Camusim, ao norte, que era o grande porto de entrada e saída de mercadorias do estado do Ceará na época, né. Havia facilidade de hospedagem de múltiplas pessoas na cidade, né, oferecidas pelas autoridades. Henrique Moriz conhecia a região e conhecia as pessoas. Ele era amigo pessoal de vários moradores aqui da cidade, assim como ele era amigo pessoal de vários moradores de Fortaleza, da época em que ele era mais jovem, como astrônomo assistente do Observatório Nacional, havia trabalhado aqui nessa região fazendo serviços do governo federal como para o Observatório Nacional, instalação de estações meteorológicas, mapeamento magnético e outras coisas do tipo, né? Aí ele achou que Sobral era o local adequado, porque o eclipse aqui teria uma duração razoável, num horário bom, né, que o Sol estaria a meia altura no céu, em torno de 9 da manhã, e para fazer o teste da relatividade proposto pelo Albert Einstein. O pessoal aqui em Sobral fez todas essas partes bem direitinho, passo a passo, não saíram do que foi pré-planejado, né? Teve outra expedição lá na Ilha do Príncipe que eles fizeram só metade do experimento, por motivos que alegaram que havia problemas logísticos lá na ilha, né? E que eles já tinham levado uma chapa fotográfica de contraprova para fazer essa verificação lá em loco. O chefe da expedição lá, o Edson, achou que tinha alguma coisa, ficou satisfeito e foi embora no dia seguinte ao eclipse, né? Mas Sobral se notabilizou porque a quantidade de material aqui produzido durante o eclipse, material fotográfico, foi em quantidade e foi em qualidade também. As fotos tinham alta qualidade, né? Em Sobral, os britânicos contaram com a ajuda de uma equipe brasileira liderada por Henrique Moriz, diretor do Observatório Nacional na época. O tempo no Ceará estava fechado, mas melhorou e permitiu uma boa observação do eclipse, que durou cerca de 5 minutos. 7 boas fotografias foram tiradas. O tempo chuvoso atrapalhou as observações na Ilha do Príncipe e só 2 fotos, e mais imprecisas, foram feitas.
Cercados por olhares curiosos de toda a cidade, os cientistas haviam conseguido, durante o eclipse, fotografar a luz das estrelas próximas ao Sol. As fotografias mostraram que os raios luminosos sofriam desvios nas suas trajetórias por influência do campo gravitacional do Sol e confirmaram o ângulo de deflexão da luz previsto pela teoria de Einstein, que era o dobro do previsto na teoria gravitacional de Isaac Newton. Os resultados foram divulgados em 6 de novembro de 1919 em Londres e causaram uma revolução na ciência. A teoria de um cientista alemão, Einstein, havia superado a teoria do britânico Newton, que já tinha 2 séculos de sucesso. Surgiu uma nova visão sobre o universo. O espaço-tempo é encurvado pela matéria e essa curvatura descreve a ação da gravidade. Houve, professor, uma mudança muito grande, né? Porque o homem sempre olhava as estrelas com a cabeça para cima. Hoje em dia tem uma outra cabeça lá, que é um satélite, né? O Gaia, que está mudando as medidas do mundo. É um projeto audacioso e é um projeto fantástico. Projeto da Agência Espacial Europeia, e é um satélite que foi lançado em dezembro de 2013, começou a realizar observações científicas em meados de 2014, e ele não aponta para um objeto ou para outro. No fundo, ele fica escaneando o céu continuamente. A cada 2 meses ele escaneia, faz um scanner do céu completo, e com isso é possível medir as posições, os movimentos, o brilho, a cor e as distâncias de todos os astros, mesmo aqueles mais fraquinhos, né, que a gente pode ver com os melhores telescópios. Então, por exemplo, e a filosofia da missão espacial Gaia não tem grupo privilegiado que vai receber os dados para trabalhar. Os dados são disponibilizados ao mesmo tempo para o mundo todo, em algumas épocas. Então, a segunda leva de dados do projeto Gaia foi liberada em abril de 2018. E essa leva de dados mudou radicalmente a base sobre a qual a astronomia repousa. A astronomia é uma ciência observacional. Ela repousa nas observações que a gente faz dos astros. E o Gaia realiza agora todas essas observações que nós estamos acostumados a fazer com uma precisão inigualável e numa quantidade enorme. Então, por enquanto, foram publicados os dados de 1 bilhão e 700 milhões de estrelas. Vamos ter uma terceira leva de dados. Esse número vai crescer, vai se aproximar de 2 bilhões. A precisão vai melhorar ainda mais, porque ele vai escaneando o céu continuamente. Cada vez que você escaneia, você ganha em precisão. E vão ser acrescentados outros objetos, galáxias, lentes gravitacionais. Esse satélite, né, o Gaia, o processo, é de que andamento que ele faz? Ele vai passeando pelo espaço até quando fazendo isso? Esse satélite ele é um pouco especial. Ele está a 1 milhão e 500 mil quilômetros da Terra. E ele não está orbitando a Terra. Na realidade, ele fica... Se você levar em conta o Sol, o satélite está atrás da Terra. E ele vai se deslocando junto com a Terra ao redor do Sol. Mas ele permanece sempre atrás da Terra. E de lá, então, ele está realizando observações de todo o céu. Como a Terra gira ao redor do Sol, o satélite também gira. Ele está trabalhando 360 graus. 360 graus o tempo todo. Ele dá um giro ao redor dele a cada 6 horas, e depois esse eixo em torno do qual ele gira, esse eixo também se desloca, de maneira que ele pode escanear o céu todo. Ele vai pegar toda a dimensão do universo. Toda a dimensão. Estudo humano. Exatamente. E com uma precisão e uma quantidade de dados que, até pouco tempo atrás, as pessoas nem imaginavam, nem sonhavam com isso. Mesmo pessoas envolvidas no projeto do Gaia se surpreenderam quando viram os resultados.
Lançado em dezembro de 2013, o satélite começou a colher dados no ano seguinte. A primeira divulgação ocorreu em 2016 e continha já um catálogo respeitável, que permitia estimar a distância e o movimento de cerca de 2 milhões de estrelas. Neste segundo pacote, com 22 meses de dados, o número de estrelas cuja distância pode ser estimada subiu de 2 milhões para 130 milhões. E o número total de estrelas monitoradas é ainda maior, 1 bilhão e 700 milhões. É uma revolução. Forma-se agora, gradualmente, uma base que vai alimentar o trabalho dos astrônomos por décadas a fio. Só a título de exemplos, veja algumas pesquisas que já pipocaram. Um grupo de astrônomos determinou que o disco da Via Láctea parece ser dinamicamente jovem e foi perturbado entre 300 e 900 milhões de anos atrás pela passagem próxima de uma galáxia anã vizinha. Outro trabalho encontrou uma estrela que viaja em alta velocidade pela nossa galáxia, depois de ter sido ejetada da Grande Nuvem de Magalhães, sugerindo que essa modesta galáxia vizinha também tem um buraco negro gigante em seu centro. Um terceiro analisou os resultados de detecção de 25 exoplanetas distantes por microlentes gravitacionais, corroborando 19 deles com os novos dados do Gaia. Isso sem falar na própria equipe do satélite, que publicou um pacotaço de artigos numa edição especial da Astronomy and Astrophysics. Esse é apenas o começo de uma revolução na astronomia.